10 dicas para você se hidratar de maneira prática. Fique conosco até o final do vídeo e aí você vai perceber que inclusive as últimas dicas são as mais práticas, tá bom? Fique conosco até o final do vídeo. Dica número 1, tenha sempre um copo perto de você. Por que eu digo isso? Porque para um adulto que pesa ali mais ou menos 70 quilos, a hidratação ideal, o volume total a ser distribuído durante o dia fica ali entre 2 e 3 litros. Por que eu sei disso? Existe uma continha básica a ser feita que fala para você multiplicar o seu peso por 35. Isso vai dar a quantidade de ml que você deve consumir em 24 horas. Aqui eu estou com a calculadora, vamos lá fazer a conta. Vamos supor que você tenha aí 80 quilos. Então vamos digitar aqui 80, certo? Aí você vai multiplicar pelo que eu falei, 35. 80 vezes 35 vai dar mais ou menos 2.800 ml por dia que você tem que consumir. Sabendo disso, né? Isso é uma conta básica que vai poder te ajudar. Não é um número fechado, mas vai poder te guiar. Pelo menos se você está flutuando muito perto ou longe deste número. E se você tem um copo de 150 ml muito próximo a você, você não vai ficar com preguiça, você não vai olhar e pensar, nossa, tem todo esse tanto de água, até eu conseguir beber ela vai esquentar. Então uma pequena quantidade que vai te deixar mais animado a continuar a sua hidratação. Você faz as contas, né? Fazendo as contas, um copo desse de 180 ml, se você consumir cerca de entre 15 e 20 copos por dia desses de 150, 180 ml ele totalmente cheio, você vai conseguir chegar muito próximo da sua hidratação. Então você vai contando e vai tomando devagar. Às vezes se você tiver com sede, também pode tomar um pouco mais rápido, porque você vai acabar não consumindo muita água de uma vez só. Então nós queremos uma frequência alta, né? Você tem que beber um pouquinho a toda hora e no final do dia você tem que chegar mais ou menos neste número aí de acordo com o seu peso. Então para uma pessoa de 80 quilos, 70, 80 quilos vai girar entre 2 e 3 litros por dia. Deixando um copo sempre próximo aí de você, você vai conseguir contar. Alguns pacientes inclusive colocam numerações entre 1 e 20. Ele vai colocando 1, 2, 3, tal, até 20. Coloca 10 e 10. E daí ele vai riscando aquilo e consegue chegar no nível de hidratação bastante adequado. Então vai aí a primeira dica, revisando. A primeira dica é: mantenha sempre um copo de água, de preferência pequeno, perto de você. Esta é uma boa estratégia. Não é a única, mas é uma boa estratégia que tem dado certo para muitos pacientes meus que antes não conseguiam uma hidratação adequada. Estratégia número 2, você pode ingerir líquidos que não sejam exatamente água, né? Então o ideal é que seja a maior parte de água mesmo, água pura, mas você pode ingerir outros líquidos, por exemplo, água de coco, alguns chás, esses mais tradicionais, né? Erva cidreira, hortelã, chá verde, desde que em quantidade moderada, 1, 2 copos por dia, isso já vai te ajudar a chegar no seu objetivo. De preferência sem usar açúcar. Muitos chás de qualidade, inclusive, nem precisam de açúcar. A própria erva que tem ali, a própria folha, já tem um adoçante natural. Você pode tomar o chá gelado, inclusive, vai facilitar a sua adesão em dias de calor. Pode tomar o chá quente, também não tem problema nenhum. Então,
Segunda dica, ingerir outros líquidos, principalmente água de coco e chás naturais, chás mais tradicionais e comuns. Não vão inventar muita coisa, tomar um chá que você nunca ouviu falar, que você nunca tomou. Tome chás comuns aí do dia a dia que você já conhece, que a sua avó já deu para você, ok? Terceira dica, muito importante também, observe a coloração da sua urina. A sua urina tem que estar mais parecida com uma coloração clara, uma coloração de água. Ela tem que estar mais parecida com água do que com guaraná, do que com aquela imagem que vem na nossa mente quando imaginamos a urina. Aquele amarelo muito concentrado não é desejável, inclusive até para os pacientes que conseguem aí uma hidratação adequada neste volume que eu já havia comentado, mas que fazem exercícios físicos de maneira regular e às vezes até mais intensa, vão precisar de hidratação extra. E aí a urina, a coloração da urina pode te ajudar, porque se a sua urina estiver muito concentrada, um amarelo mais escuro, você vai ter que se hidratar um pouco melhor. Se ela já estiver clara, você pode maneirar na hidratação. Então a terceira dica, observe a coloração da sua urina. Quarta dica, tenha uma alimentação mais saudável e principalmente rica em fibras, folhas verdes, vegetais aí que tragam esta quantidade de fibra, que são materiais que você não vai digerir, não vai absorver e vai melhorar, vai aumentar o bolo de fezes. Isso vai facilitar o funcionamento do seu intestino. Esses materiais, por exemplo, que a gente chama de fibra, folhas verdes, vegetais de maneira geral, eles têm a propriedade de reter a água que você bebe, a água que você ingere. Isto faz com que o volume das fezes fique aumentado e retenha mais a água, né? Então você vai conseguir reter mais a água e facilitar todo o seu processo de digestão, e isso facilita muito o seu emagrecimento, porque as fibras dão sensação de saciedade. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com fome ou estamos com sede e o nosso cérebro confunde um pouco e faz com que você ou beba água no momento que você está com fome, ou principalmente faz com que você coma no momento que você está com sede. Ingerindo as fibras, este processo vai ficar mais equilibrado. E já convido vocês a nos seguir aqui no canal do YouTube e também a compartilhar estas informações, porque informação de qualidade salva a vida de maneira direta. Então se inscreva no nosso canal e nos ajude a propagar informações gratuitas e também de qualidade. Dica número 5, use hidratante para sua pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e está exposta ao ar. O ar pega e rouba a umidade, resseca a pele. O que o seu organismo vai fazer? Ele vai fornecer mais água ali para a sua pele, para que ela não fique extremamente desidratada. Caso você consiga se hidratar, né, de maneira adequada e também usar hidratante, isso vai funcionar como um time, uma coisa ajudando a outra. Porque uma vez que você passa hidratante na sua pele, além de retardar o envelhecimento, diminuir a chance de várias doenças da pele, você vai estar se hidratando de maneira indireta. Por quê? Porque aí o seu corpo não vai ter que ficar combatendo a sua pele que está seca. Ela já está hidratada por outra maneira, que é com o uso de hidratantes. Se possível, passe hidratante mais de uma vez ao dia. O ideal gira em torno de umas 3 vezes, assim, no mínimo. Mas o máximo que você conseguir, só tenho tempo à noite, então passa a noite pelo menos, tá certo? Então a quinta dica é: use hidratante no seu corpo, e assim o seu corpo não vai gastar água hidratando a sua
pele. Dica número 6: evite excesso de sal. Na nossa alimentação, principalmente alimentação ocidental, nós fomos acostumados a ver sabor apenas naqueles alimentos que têm muito sal, porque o sal realça o sabor. Entretanto, o excesso de sal vai roubar água do seu organismo. O seu rim, para eliminar este excesso de sal, vai precisar de água, porque o sal não vai sair sozinho do seu organismo. Então, o seu rim vai pegar aquele sal, vai diluir na água que você iria utilizar para outros motivos mais nobres e vai perder água de maneira desnecessária. Para você evitar o consumo excessivo de sal, você vai ter que evitar também, além do sal em si, outros alimentos, principalmente alimentos industrializados, alimentos que têm que ficar conservados durante muito tempo, né? Aquelas batatas, bolachas, alimentos em conserva, milho em conserva, tudo que precisa de ser conservado por muito tempo vai exigir uma quantidade de sódio maior do que o normal. Isso traz outras doenças para você, como a hipertensão arterial, dificuldade de se controlar a pressão, agressão ao seu rim, e também vai prejudicar a sua hidratação, porque a sua hidratação vai ser gasta com a eliminação desse excesso de sal presente, principalmente nos enlatados, nos alimentos bastante conservados. Então você pode eliminar ou diminuir muito o uso desses alimentos, que a sua hidratação vai ficar mais fácil. A 7ª dica vai para os pacientes que utilizam diuréticos, muitas vezes para controlar a pressão, para controlar alguma alteração do rim. O seu médico, o seu cardiologista, o seu nefrologista, o seu clínico, muitas vezes vai prescrever medicamentos diuréticos. Muito cuidado na hidratação, porque aquelas regras básicas de se tomar entre 2 e 3 litros, às vezes um pouco mais até por dia, pode ser perigosa para você. Porque principalmente para aqueles pacientes que têm alterações cardiológicas, ele vai ter que evitar muito líquido sobrando no organismo, porque isso dificulta o trabalho do coração. E aí os colegas às vezes prescrevem de maneira correta alguns diuréticos. Isso sinaliza que a sua hidratação deve ser mais cautelosa e aí de acordo com o que o colega que prescreveu o diurético orientar você, tá bom? A 7ª dica então é para os pacientes que usam diuréticos pegar informação diretamente com o médico que prescreveu o diurético. 8ª dica: evite andar desprotegido do sol. A melhor forma de se proteger do sol é através de protetores solares, mas você pode ter proteção extra, principalmente com chapéus. Use proteção para a sua cabeça e também isso essa sombra vai fazer com que você perca menos água, porque o sol bate ali, a sua pele fica com a temperatura mais elevada, ela fica mais quente e o seu organismo vai ter que gastar água sob suor para aliviar aquela temperatura mais alta. Então, se você usa chapéu, se você usa alguma proteção do sol, uma proteção mecânica, além de cuidar da sua pele, além de evitar o câncer de pele, você também vai estar ajudando na sua hidratação. Sua hidratação vai ficar mais simples, porque se você de repente perde muita água pela pele, pelo sol, pela exposição ao sol, você vai ter que beber mais água, de maneira que fica muitas vezes difícil de você atingir um volume muito alto para repor tudo isso. Então a 8ª dica é: utilize proteção quando for sair ao sol, não só hidratante, mas também chapéus. Dica de número 9: evite locais muito quentes,
locais que você mesmo percebe que está desagradável, com a temperatura muito alta. Isso parece uma informação irrelevante, porque você mesmo vai providenciar a saída destes locais por ser desagradável. Entretanto, alguns locais de temperatura muito alta não são tão desagradáveis assim. Por exemplo, um show que esteja acontecendo em algum local que a refrigeração não esteja funcionando de maneira adequada, apesar de ser um lugar que o seu corpo identifica como desagradável, que você vai começar a suar muito, você vai querer permanecer naquele local. Então, se você já sabe que este local é inadequado para você, que vai prejudicar a sua hidratação e a sua saúde, você tem a liberdade de escolher outro show, outro local mais adequado, e até mesmo abrir mão de ir a estes locais. Chama atenção também para aqueles pacientes que gostam de tomar banhos muito prolongados na água quente. Se você fica ali dentro do banheiro com a água muito quente caindo na sua cabeça, o seu corpo vai entender aquilo ali como uma elevação de temperatura, e também vai fazer com que você aumente a sudorese e perca água de maneira desnecessária, além de fazer mal para a sua pele, a superexposição a uma água muito quente. Dica número 10 é a dica que eu considero mais importante e mais contundente, até vai incomodar muita gente, mas a dica é: evite álcool, evite o consumo de bebidas alcoólicas, se possível totalmente. Mas caso você não consiga evitar totalmente a bebida alcoólica, tente se hidratar ao mesmo tempo que você consome a bebida. Existe um mito, uma falsa informação de que a cerveja ela hidrata bem porque faz você urinar. Não, isso é mentira, isso é um mito. A cerveja faz você urinar mais, faz você perder água, e uma água que você não precisaria de perder. Então você vai ser induzido à desidratação. Para evitar, caso você não consiga deixar o consumo do álcool, primeiro você tente reduzir, beba apenas nos finais de semana, uma quantidade moderada, e sempre se hidratando com água ao mesmo tempo. Muita gente reclama da ressaca, né? A ressaca tem várias explicações, e uma explicação importante é a desidratação que algumas bebidas podem causar. Vai essa dica aí, a 10ª dica, porque é muito comum as pessoas utilizarem álcool. Não acredite no mito de que um pouco de álcool por dia vai te ajudar, porque não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. E caso você mesmo assim deseje consumir álcool ali, uma cervejinha, tente beber menos e também se hidrate ao mesmo tempo que você está tomando a sua bebida alcoólica. Não com a bebida alcoólica, você não vai se hidratar com a bebida alcoólica, você vai usar água mesmo. Essas foram aí as 10 dicas práticas que eu, o Dr. Pedro Junqueira, sou médico urologista e estou fornecendo para vocês. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço a todos.